E aí, rapaziada, suave? Então, o que que pega? Eu tava estudando o tão amado por poucos e odiados por muitos Java. Exatamente, Java. Porque eu não sei, mas os professores estão passando pra gente Java. Então, o que que pega? Eu tava lá fazendo minhas atividades, como quem não quer nada, e pensei, por que não gravar isso aqui e criar um conteúdo? Então, eu criei aqui esse canal aqui e decidi postar, eu codando aqui, né? Pretendo fazer mais vídeos, não só desse tema, pretendo fazer dependendo até jogos, enfim. Mas enfim, chega de enrolação, vamos ao que interessa. Eu vou ler aqui pra vocês o tema do vídeo de hoje, que no caso é a atividade que eu estou fazendo hoje, que é o seguinte: eu preciso fazer um código em Java de um jogo de par ou ímpar. Eu preciso que o computador gere um número, peça para o usuário um número e também no final veja quem ganhou, né? Se foi o computador ou eu. Eu vou estar deixando aí a pergunta inteira aí na tela, né? Pra vocês entenderem do que se trata. E vamos lá que eu vou explicar as coisas que eu tava fazendo. Nesse início não tem muito o que eu falar. Eu tava mais ali criando a base, né, de todo o código de Java. Ali tô criando ali a classe principal, né? Que eu coloquei com o nome incrível de par ímpar. Eu sou um animal. E ali agora eu tava importando as bibliotecas. No caso desse código a gente vai usar duas bibliotecas. A primeira é a biblioteca mais comum, que é a biblioteca Scanner, do Scanner, né, que serve para receber os dados, receber entrada de dados no caso, né, do usuário que o usuário vai digitar. E ali eu fui um completo imbecil, escrevi tudo errado quando eu fui importar a segunda biblioteca, não repara não. E a biblioteca Random serve pra gente fazer os nossos números aleatórios. E no caso do nosso código, eu estou usando essa biblioteca Random porque mais pra frente vocês vão ver que para eu pedir o computador para gerar um número aleatório para ele jogar o par ou ímpar comigo. Aí nesse momento eu tô chamando ali, né, declarando, enfim, nossa biblioteca do scanner do Random. E nessa hora eu decidi fazer uma coisa que eu não tenho muito costume, né, mas como eu tava gravando eu fui, né, me exibir os meus dots decorativos. Enfim, brincadeira à parte, né? Mas é realmente uma coisa que eu não tenho muito o costume de fazer, que é essa questão do... colocar tipo como se fosse um títulozinho, mas deu vontade. E se liga na criatividade, meu parceiro, que é só os criativos online. Aí eu fui testar e graças a Deus deu certo. Então eu criei nossa primeira variável, que eu dei o incrível nome opção U, que em resumo é a opção do usuário, ou seja, opção U. Não me julguem. Aí eu coloquei o scanner.nextInt para ir para a próxima linha e eu tive que colocar, a gente tem que colocar no Java o nextLine após por questão de, por algum motivo, ainda não pesquisei o porquê, só aceitei que depois que você coloca um nextInt ou nextDouble, algo assim, você tem que colocar o nextLine, porque senão ele, quando você dá enter, é como se ele aceitasse o enter como um caractere também. Então se tivesse uma outra pergunta ali embaixo, ele ia falar como se meu enter fosse minha outra resposta. Enfim, nesse momento eu crio mais duas variáveis, que é a variável escolha U, que mais pra frente vocês vão ver por aqui que eu vou usar ela. E eu crio uma variável do tipo boolean, ou seja, verdadeiro ou falso, que com o nome repetir, que ela vai ser a base do nosso código inteiro, vai rodar ali dentro dela, né, que vai ser a parada do enunciado, né, que vai ser a parada do enunciado, que vai ser a questão de o código ficar repetidas vezes, até o usuário falar que não quer mais jogar. Então eu coloco ela ali dentro do while, para ela ficar rodando sempre, até o momento que o usuário vai falar que não quer mais jogar e vai passar a ser verdadeira. Aí o nosso código para. Mas pode ter ficado um pouco confuso, mas mais pra frente vocês vão entender que faz sentido. Guarda essa informação que aconteceu agora. Eu pego o bloco inteiro ali de código ali e taco para dentro do while. É a primeira coisa que eu faço depois que eu crio o while. Vocês vão ver como eu sou um completo jumento mais pra frente. Nesse momento a gente vai pedir pro usuário digitar um número, escolher um número, né, para ele jogar aí no nosso joguinho aí do par ou ímpar. E é aí que eu uso nossa variável escolha U, escolha do usuário, né. E faço a mesma coisa que eu faço no bloco de cima, coloco o nextInt e o nextLine para ele não comer a linha de baixo. Aí eu vou dar uma rodada, né, só para ver se o código tá minimamente funcionando. E em tese tá. Então nesse momento aí eu já tinha criado uma função if, que ela vai fazer o que?
Se a opção que o usuário escolheu entre par e ímpar for exatamente igual a 1, que ele clicou no botão 1, ele vai ter escolhido par, vai aparecer ali na tela dele, você escolheu par. Ou então, se a opção U for exatamente igual a 2, se tiver ficado 2, vai aparecer, você escolheu ímpar. E se ele colocar qualquer outro número ou algo assim, vai aparecer, escolha uma opção válida e vai recomeçar o código inteiro de novo para ele escolher uma opção válida. E nesse momento eu crio uma variável do tipo inteiro, que vai se chamar escolha PC, e ali eu chamo nossa função ali, né, da nossa biblioteca handle, e falo mais uma vez que ela vai criar um número randômico do tipo inteiro. E ele, ó, é interessante a gente ver uma coisa, que ele eu coloco 100 ali, né, no valor até o número que ele vai gerar, né? No caso, se eu coloco só o 100, ele vai colocar de 0 a 100. Só que eu quero que ele comece do 1. Então, depois que eu fecho o parênteses, eu coloco mais 1 para que ele comece do 1 ao invés do 0. Se eu deixasse sem nada, ele já ia começar do 0. Se eu colocasse ele depois mais 2, seria do 2, mais 3, do 3 e assim em diante. Para o vídeo não ficar tão longo, vou resumir para vocês. Nesse momento, eu já tinha colocado que o computador escolheu um número e que esse número ia aparecer na tela com o seguinte texto: o computador escolheu tal número e o número que o computador escolheu. E eu também criei uma variável do tipo inteiro chamada resultado, no qual o resultado seria igual escolha do usuário mais a escolha do computador. E agora, meus amigos, agora que vem o problema. E quem disse que eu sabia como é que fazia para ver se um número era par ou ímpar? Então eu fui atrás de 382 fóruns, li 382 livros. Mentira, eu só abri um fórum do Java e pesquisei e me encontrei. E ali tá a nossa fórmula mágica, né? Eu comecei a abrir um si e coloquei lá para ver se era par ou ímpar. Então, com esses anos de pesquisa que eu fiz, eu descobri que para você fazer isso, você tem que fazer a seguinte coisa. Então a gente tem que pegar nosso resultado e dividir por 2. Porque se o número for dividido por 2, ou seja, o resto ficar 0, por isso que a gente coloca o exatamente igual a 0, ele vai ser par. E caso contrário, ele vai ser ímpar. Depois disso eu coloquei para aparecer o resultado e falando que é par se for par. Depois eu abri um outro se e coloquei que se o usuário ele tiver escolhido que é par, ele vai aparecer que ele ganhou o jogo. Depois eu abri um else if e coloquei que se ele tiver escolhido que é ímpar, aparece que ele perdeu. E basicamente embaixo eu só fiz a mesma coisa, só que ao contrário, para caso o número tenha sido ímpar. Então agora eu fui lá e fui testar o código. Que porra é essa? E como vocês viram aí, deu extremamente errado. E depois, só lendo pelo código de erro, eu vi que estava dando erro em alguma coisa do scanner. Olhei e vi que o scanner.close estava dentro do while e taquei para fora e deu certo. E vocês lembram do início do vídeo que eu tinha falado que a primeira coisa que eu fiz foi tacar aquele bloco de texto dentro do while? Nesse momento eu não sei por que eu tirei. Simplesmente deu na minha cabeça e eu tirei de dentro do while, sem sentido nenhum. E aí eu já estava fazendo o sistema de escolher se o jogador vai querer jogar novamente ou não. E coloquei que se ele escolhesse que não, ou seja, se ele clicasse o número 2, ele apareceu obrigado por jogar. E a nossa variável repetir ia ser igual a verdadeiro, ou seja, o código while ia parar e o código ia parar. Vamos ver se essa porra aqui, vamos ver. Escolha o número, ó, escolha um entre ímpar ou par, né? Vou colocar par. Tá cá 20. Tá. Deu certo, né? Ele tá falando que o computador escolheu 12, eu escolhi 20, 32 é par, eu ganhei. Agora, vamos ver se que acontece eu ver essa merda do jogar novamente. Eu tô com medo, eu tenho certeza absoluta que se eu clicar em não vai bugar o código, vai dar erro. Eu tenho certeza. Caralho, deu certo. Não, calma aí, não é possível. Não é possível. Tá. 37 é ímpar, eu ganhei. Quer jogar de novo. Aí já não deu, né? Meus amigos. E adivinha onde estava o erro? Exatamente lá.
depois disso, igual vocês viram aí, fui testar e deu certo. Graças a Deus. Eu vou estar passando o código aí agora na tela pra vocês verem como ficou no final, pra ir, sei lá, caso alguém queira ver o código, queira pegar de base ou algo do tipo. E no final é isso, deu certo no final de tudo, graças a Deus. E me sigam aí, quem quiser continuar acompanhando a saga, eu estudando, eu fazendo palhaçada e dando erro em todos os códigos. E é isso, deixa o like, tamo junto.